Beleza, vamos lá. Pessoal, então nessa videoaula aqui, eu coloquei para todos vocês a disponibilidade a respeito do texto literário e do texto não literário, está lá no meu canal no YouTube. E nós vamos fazer uma atividade aqui a respeito deste tema, que eu acho que vai ser bastante útil. Ele é útil em todos os sentidos, especialmente para os alunos que estão agora fazendo o preparatório para o Enem. Por quê? Toda vez que um texto, você tiver que ler um texto que aparecer no texto do Enem, seja um texto de história, de geografia, de filosofia, de literatura, de língua portuguesa, não importa. Na hora que você bater o olho no texto e conseguir fazer essa primeira distinção, é texto literário, é texto não literário, isso vai ajudar bastante a você em quê? O primeiro critério de todos. Se é um texto literário, o compromisso do texto não literário, ele é um compromisso funcional, ou seja, ele tem uma função, ele quer uma informação, ele quer te informar. Quando o texto ele é literário, a função é entreter. A função ele é divertir, é entretenimento. Isso, acho que isso é muito, muito importante a gente saber a partir de agora. Daí, ao ler o texto, conseguir distinguir entre um texto literário e não literário, vai te ajudar assim meio caminho para você interpretar aquele texto ali. Se você sabe que você bateu o olho e sabe que é um texto não literário, você sabe que o compromisso é com ciência. Então é com fatos, é com coisas que são importantes. Para isso, eu preparei uma atividade aqui, eu acho que muito importante para a gente, que eu vou colocar aqui agora na tela. Eu fiz uma coisinha bem simples de múltipla escolha, para a gente entender. Vamos lá? Vamos lá. Isso aqui eu vou deixar para o final. É isso daqui que eu quero. Vamos lá, pessoal. Eu fiz uma atividade bem simplesinha aqui. Eu vou fazer isso daqui, essa atividade com porquês, depois. Eu vou explicar essa questão aqui depois, tá? À medida que o pessoal for entrando, por gentileza, vocês vão dando um clique aqui, vão ativando o microfone para poder eu conseguir saber quem está com dificuldade. Tudo bem? Beleza. Já tem mais alguém aqui? Muito bem. Então vamos lá. Vamos essa atividade aqui. Muito bem. Vamos começar pela 2, depois eu explico direitinho a 1. Vamos lá. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 questões da vida: quero, devo, posso. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. Nem tudo que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo aquilo que você pode e o que você deve. Então vamos lá. Este texto que está aqui na nossa frente foi escrito por Mário Sérgio Cortella, né? Ele é filósofo. Então eu preciso, antes de qualquer coisa, entender o seguinte: esse texto que está aqui na minha frente, posso dizer que ele é um texto literário ou ele é um texto não literário? Ele é um texto não literário. Ele tem um compromisso em explicar, ele tem utilidade, ele tem função. Né? Ele é um texto da filosofia, ele é um texto filosófico. Então vamos lá. Para a gente entender, eu vou só ler só a primeira, reler a primeira frase. Ética é um conjunto de valores e princípios
que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Eu quero. Eu devo fazer isso? Eu posso fazer isso? Então vamos lá. Então isso aqui é uma questão de interpretação. Vamos às questões aqui abaixo. Podemos entender que uma pessoa ética é alguém que é livre para fazer o que quer? B. Alguém que sabe identificar o erro e pode resolvê-lo? Alguém que identifica e sabe fazer escolhas entre necessidades, possibilidades e vontades? D. Alguém honesto e diz a verdade quando preciso? Ou nenhuma das respostas anteriores. Repare que quando você fala eu quero, isso é o quê? Uma vontade. Eu devo, isso aqui é uma necessidade. Eu posso, é uma possibilidade. Então a resposta correta é a letra C. Esta aqui, tá? Muito bem. Número 3. Ainda sobre o texto anterior, podemos dizer: é um texto literário por conter rimas, métricas e de ser um tema mais livre. Ele é um texto que tem rima, gente? Se você olhar aqui, tem alguma coisa rimando aqui? Sim ou não? Não, não tem rimas, né? É um texto que predomina uma linguagem mais conotativa, ou seja, uma linguagem mais de contexto. Você só consegue entender se você estiver entendendo o que está acontecendo no momento, cheia de figuras de linguagem. Não. É um texto não literário que predomina a opinião de um autor sem nenhuma base filosófica. Não é um texto que não tem nenhuma base filosófica. Acontece, tem uma base filosófica. É um texto não literário com linguagem denotativa e busca convencimento por argumentos. Isso aqui. Exatamente. Então, a resposta certa disso aqui é a letra D. Primeiro, a gente sabe que é um texto não literário por ele ter um comprometimento não com estética, com lazer, com prazer. Não, ele é um texto que tem uma base científica. Ele quer dizer. Vamos lá. Leia atentamente os textos abaixo e escolha a alternativa correta. Então, nós temos o texto 1 e o texto 2. Vamos lá. Entre eles, uma figura. Então, texto 1. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha só. Como eu disse antes, é muito interessante a gente entender essa questão aqui abaixo, que são as notas de rodapé, indicando quem foi a pessoa que escreveu esse texto, onde esse texto foi publicado. Então vamos lá. Manuel Bandeira, seleta em prosa e verso. Só daqui eu já consigo matar uma charada aqui. Se quem escreveu Manuel Bandeira? Manuel Bandeira é um poeta. Um poeta, obviamente, de uma forma geral, vai escrever textos literários. Foi publicado em seleta em prosa e verso. Matou a charada. Já sei que esse texto aqui é um texto literário. Até porque você pode ver, olha a organização, olha a disposição das estrofes. Olha a disposição das estrofes, ó. 3, 3, 3. 3 estrofes de 3 versos cada. Beleza, então vamos ao texto 2. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acaba deixando os restos espalhados pelo calçadão.
publicado na revista Veja, São Paulo, página 23, no dia 29 de dezembro de 1992. Ou seja, Veja é uma revista que se preocupa com fatos, é uma revista que se preocupa com jornalismo, com ciência. Então vamos lá. O texto 1 é um texto literário, um poema. Sua função é lazer. Esse texto 1 aqui. Certo? Então, isso aqui está correto. Vamos ver como é que estão as outras. O texto 2 é predominante linguagem conotativa. Nada exato ou jornalístico. Não, ao contrário. Esse texto 2 aqui, ele é um texto jornalístico. Um texto de jornal mesmo. O texto 2, esse aqui, é um texto para lazer, um poema com rimas e métricas. Não. É um texto que você se informa. O texto 1 é um texto jornalístico, informativo e exato. Não. Então, a resposta certa é a nossa letra A. Vamos lá. Eu coloquei aqui um texto sobre, um trechinho sobre o livro O Pequeno Príncipe. E aqui a gente vai perceber umas coisinhas que são as seguintes. O texto O Pequeno Príncipe é um texto literário. Quem já leu o livro sabe que ele é um livro de literatura, né? Não é exato, ele tem compromisso com entretenimento, com lazer. Claro, existem muitos significados, uma história muito rica, mas ele é um texto literário. Vamos lá. A gente conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Então, de cara, olha só, a raposa não diz nada, a raposa não fala. Então, é um texto literário. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Vamos lá. Repara que nesse texto aqui, isso aqui eu coloquei uma pegadinha aqui para poder dar um susto no pessoal. Marque a opção que não convém. Você vai marcar a alternativa errada. O texto nos fala sobre homens que conseguem comprar amigos com dinheiro. Será que é isso? A raposa explica ao pequeno príncipe sobre a necessidade de se criar laços para a criação de amizades. Cativar é uma necessidade da amizade. É necessário romper com urgências falsas. As pressas, esta falta de tempo, são ruins para a criação de laços de amizade. É necessário cativar para se conhecer, mas os homens têm pressa. Dessas aqui, qual ou quais vocês acham que não tem a ver com o texto? A letra A. Homens que conseguem comprar amigos com dinheiro. Repara que a raposinha fala, ó, não existem lojas de amigos. Tudo bem? Então a resposta certa desta aqui é a letra A. Vamos lá. A primeira pergunta aqui é um quadrinho. E eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês sobre o que vem a ser o uso dos porquês. Então, vou explicar para vocês aqui o que vem a ser o uso dos porquês. Todos entendendo? Todos entendendo? Quem está online aí, beleza? Todos entendendo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos entender essa questão de o uso dos porquês. Muito bem. Então, vamos lá. Repara que nós temos 4 tipos de porquês diferentes. Nós temos porquê separado, o por do que, né? Como nós temos aqui também. Nós temos um porquê separado com acento, o porquê separado sem acento. Nós temos um porquê junto também, ó.
em que se escreve junto, sem acento, e este mesmo porquê escrito junto, porém com um acento circunflexo. Quando a gente vai usar cada um deles? Basicamente, a gente vai ter que prestar atenção numa coisa. A frase que eu estou usando porque eu estou perguntando, eu estou respondendo. Então, como é que a gente entende isso? Então, vamos lá, vamos pegar esse primeiro porquê separado. Não, minto. Vou usar esse porquê aqui, que é mais fácil da gente entender. Separado, sem acento. Quando você usa esse porquê, é quando você está no início de uma pergunta. Então, porquê separado, de uma forma geral, você vai usar em pergunta. Se você estiver fazendo no início da pergunta, ele é separado e sem acento. Início de pergunta e uma pergunta indireta. Por que ele dormiu cedo? Não entendi por que ele dormiu cedo. Você pode utilizar isso aqui para facilitar quando você puder substituir por qual motivo? Todos entenderam? Por qual motivo ele dormiu cedo? Não entendi por qual motivo ele dormiu cedo. Esse porquê basicamente é o mesmo, só vai ter uma pequena diferença. Também é utilizado em perguntas, porém, você vai usar esse porquê com acento quando ele estiver no final da frase, coladinha no ponto. Ah, ele dormiu cedo? Por quê? Se tiver aqui coladinho com ponto, você vai colocar separado e com acento. Se você tiver que responder, aí você vai usar um porquê junto. Resposta, explicação. Ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Você pode utilizar a regra você pode utilizar a regra de substituição, colocando esse porquê junto, substituindo pelo pois. Ele dormiu cedo, pois estava muito cansado. Porque junto com acento, usado depois de um artigo, ou não exatamente bem depois de um artigo, mas do artigo, de um determinante, né? Um artigo, um pronome demonstrativo, de uma forma geral. Olha só, usado depois do artigo. A regra mais fácil é quando você puder substituir esse porquê junto com acento pela palavra o motivo. Não entendi o porquê dele ter dormido cedo, ou seja, não entendi o motivo dele ter dormido cedo. Então, vamos dar o exemplo lá no nosso exercício. Tá aqui, Amandinho, amo esse quadrinho. Vamos lá. Repara que ele está conversando com o pai, né? Alguém, um adulto mais alto. Por que é separado? Reparem, é uma pergunta. É uma pergunta. Por que é separado? O pai responde, porque não é junto. Mas por quê? Ou porque eu não sei. Esse texto aqui, de uma forma geral, ele já é autoexplicativo. Então, observe o quadrinho abaixo para respondermos as seguintes questões. Vamos lá. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas das frases abaixo. Você não sabe por que veio? Pergunta. Se é pergunta, só pode ser separado. Tá no coladinho no final da frase? Não. Então só pode ser um porquê. Separado, sem acento. Não sei bem, mas isso tem um porquê. Reparem, esse um aqui ó, é um artigo, como disse naquela explicação lá. É um artigo indefinido. Se é um artigo,
Não sei bem, mas isso tem um motivo. Se é motivo, por quê? Junto com acento. Vamos sair? Por quê? Pergunta. E repare que a pergunta está coladinha, que o porquê ele vai estar coladinho com o ponto. Então só pode ser um porquê. Junto com acento. Perdão. Separado com acento. Porque tem de trabalhar. É resposta. Então, no início da frase, porque junto sem acento. Então vamos lá. Por qual motivo veio? Então aqui, ó, só pode ser ou a letra C ou a letra E. Porque separado sem acento, junto com acento, então matamos a charada, está aqui na letra C, a resposta correta. Tudo bem, pessoal? Vou postar esse vídeo aqui para vocês responderem as chamadas, responderem as próximas questões, tudo bem? A gente fica por aqui, até a nossa próxima aula, Deus abençoe todo mundo, tá bom?